Olá, Crufãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo, dessa vez para analisar o capítulo 3, né, o episódio 3 da nova temporada de Kuroshi Tsuji Midori no Majoren, ou Barco da Bruxa Esmeralda. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever e depois que o vídeo acabar, dê uma olhadinha no nosso sábado, seja membro, se torne membro se você puder. E também compre através do nosso link de afiliado da Amazon que tá aí na descrição, que você comprando qualquer coisa através do nosso link você ajuda o canal, beleza? Este terceiro episódio, que ficou intitulado Esse Mordomo a Caminho, ele continuou de onde tinha parado a história. Ele pegou o finalzinho do capítulo 89, pegou o capítulo 90 e uma parte do capítulo 91 e novamente ele adaptou tudo. E felizmente eu estava aqui na hora que o Ciel começou a dar um chilique lá. Eu falei, gente, é agora, é agora. Se não for agora, não vai ser mais. E eles mostraram realmente o que a gente estava esperando. Então a gente pode esperar que as outras temporadas serão adaptadas. Começando, né, que o Sebastian, a gente viu aquele finalzinho dele chorando. E de repente ele começou a sangrar pelo nariz. Aí ele falou, mano, o que está acontecendo nesta floresta? Porque isso não é normal. Nenhum miasma de ser bicho nenhum, de nenhum demônio, de nada, é capaz de me afetar. Então, como é que esse negócio tá me afetando? Isso não é normal. Tem alguma coisa estranha nisso daqui. E aí ele fala assim, se eu tô assim, o Botchan provavelmente também deve estar, né? Porque ficou exposto tanto quanto eu. Então, aí ele saiu correndo, chegou lá, o Ciel estava com aquela mesma cara, que é onde termina o capítulo 89, no caso, que é o Ciel virando, né, com o rosto sangrando, cheio de bolhas, né? Falando, Sebastian, o que tá acontecendo comigo, né? Tipo assim. E ele começa a vomitar, começa a passar mal. O Sebastian fica desesperado. Ele fala, putz, eu vou perder a minha comida, vou perder a minha refeição de séculos, milênios, sei lá quanto tempo. E aí ele sai correndo atrás da Sullivan, vai atrás dela pra poder ela resolver o que tá acontecendo. Aí ela abre a porta, ainda faz uma brincadeira sem graça. Tipo, você veio aqui me procurar de noite, né? De madrugada. E aí ela olha pra cara deles, assim, aí ela pega e percebe que tá acontecendo alguma coisa. Vocês foram pra floresta, eu falei pra vocês não irem na floresta. Aí levou eles pra uma sala, né? Ainda, se vocês perceberem, ela fica de pé sozinha. A Sullivan, ela consegue andar até certo ponto, ela consegue se equilibrar. Ela não consegue correr e nem andar coisas muito longas, mas ela andar do quarto, assim, tipo, sair da cama, atender a porta e se esgueirando pelos cantos, ela consegue se equilibrar e consegue andar, porque o pé dela, além de ser muito pequeno, ele é deformado, né? Então ela leva ele pro salão lá onde ela faz as poções dela, poções de bruxa, o Wolfram leva ela pra lá, ela vai pedindo várias coisas, pede pro Sebastian, isso não passou, mas ela pede pro Sebastian queimar todas as roupas dos dois, assim, tipo, enfia, tipo, só mostra ele jogando na fornalha, mas ela pede pra ele queimar as roupas e entrar dentro do caldeirão. Aí ele entra com o Ciel, né, todo, e ele tá todo cheio de bolha, né, o Ciel tá todo cheio de bolha, aí ela começa a jogar umas infusões que ela faz lá dentro do caldeirão e pede pra eles mergulharem a cabeça inteira, tipo, da cabeça aos pés lá dentro, ficar lá embaixo d'água por um tempo X lá, que ela vai mandar eles saírem. E quando eles voltam, ela pede agora, falou assim, agora a gente precisa fazer a limpeza pelo lado de dentro, né? A gente limpou o lado de fora, agora a gente precisa fazer a limpeza pelo lado de dentro. E dá um funil pra ele com uma infusão, né? Pra ele poder dar para o Ciel. E ele falou assim, você vai ter que fazer ele engolir e vomitar. Ó, tipo, ele engole e vomita pra poder limpar o sistema. E aí ele coloca esse funil na boca do Ciel, vai colocando coisas pra ele tomar. Ele falou assim, desculpa o que eu tô fazendo, mas é pra salvar a sua vida. Aí ele coloca o funil na boca dele, e aí nisso o Ciel, ele começa a ter lembranças, né, de que fizeram isso com ele também. Até então, gente, quem está vendo só pelo anime não tem a menor noção do que aconteceu com o Ciel, e agora vai começar a mostrar. Porque, assim, ela até tava comentando aqui, né, o meu marido estava comentando que as pessoas ficam shippando Sebastian e Ciel, e eu não sei se essas pessoas elas têm noção do que elas estão fazendo, ou se elas leram um mangá, ou se elas sabem da história do Ciel, mas elas não sabem da missa metade. Se elas só assistiram o anime, elas não sabem da missa metade, e, tipo, assim, é horrível o passado dele, e não faz nenhum sentido, primeiramente porque é pedofilia, né? Chipar o adulto com a criança. E segundamente, tipo, o passado dele é horrível e jamais isso ia acontecer. Jamais isso ia acontecer. E vocês vão entender o porquê mais pra frente, né? Que eu não vou dar spoiler. Então ele começa a ter memórias, né? Começa a surgir memórias do passado dele dentro de uma jaula, porque isso acontece depois do que aconteceu
Eu não tenho, assim, eu acho que no Campanha a gente chega a ver algumas partes da memória do Sebastian, mostra mais ou menos o que aconteceu, mas assim, a parte na visão do Bochan a gente não vê, né, do Ciel. Então ele mostra, assim, isso aconteceu depois que ele foi sequestrado, né, depois que a mansão pegou fogo e ele foi levado para um lugar, ele estava dentro de uma jaula e na jaula as pessoas alimentavam ele justamente dessa forma que o Sebastian estava fazendo com ele, colocando um funil na boca dele, descendo goela abaixo a comida para poder ele não morrer de fome, de desnutrição, né? Ele era obrigado a comer. E aí ele ficava chorando, pessoas, assim, outras crianças morriam ali naquele lugar. Ele chega a tirar uma criança morta de dentro da jaula e falou: os nobres aí estão levando um negócio muito a sério, estão se exaltando demais. E a criança estava morta. E aí ele leva ela embora e ele fica totalmente, desnorteado, falando que queria a mãe, que queria o pai. Aí ele pega e olha pro lado, aí tem uma criança, né? E aí ele fala assim: pelo menos eu tenho você. E aí eles dão as mãos juntas, assim. Aí de repente essas mãos se soltam e essa criança é levada dele, assim. Tudo isso, se vocês repararem, a gente não reparou na época, está sendo visto pela visão do Ciel, né? E ele tá vendo uma outra pessoa, ou então a projeção dele mesmo, né? Nesse sonho que ele tá tendo. Essa criança é levada e essa criança, ela é morta, numa mesa. E aí ele acorda. Aí no que ele acorda gritando Ciel, 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 Ciel. E aí eu sei que ninguém mais consegue chegar perto dele. Todos os adultos que chegam perto dele, inclusive Meirin, o Tanaka, o Bard, todo mundo que tenta chegar perto dele, ele simplesmente quer fugir. Ele tá totalmente transtornado. Ele tá cego por causa da reação. Acho que a reação não sei se do miasma ou se foi a reação da poção que a bruxa fez para poder ele melhorar, porque ele ainda tá lá com as marcas e tudo mais, mas ele tá cego, ele não tá enxergando deste olho. E uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é que quando ele entra dentro do poço com o Ciel, a Sieglinde, ela observa que o Sebastian, ele tem um contrato na mão dele, na mão esquerda, né? Ela na hora que ele vê ele descendo, ela presta atenção na mão dele, né? E aí ela deve já ter pensado, mano, que bolé fazer isso, né? E muito provavelmente ela deve ter visto o mesmo desenho no olho do Ciel, enquanto ela estava tratando ele. Tanto que depois eles cobrem, né, aquele olho, não sei se é o Sebastian ou se é ela que cobre, mas eles cobrem o olho dele para não ficar à mostra, e aí acho que ela deve fazer uma alusão ao que tá acontecendo, porque ele tem o mesmo símbolo no olho e ele tem na mão. Será que? Não sei, né? Não entendo disso, mas ok. Aí eu sei que a única pessoa que ele deixa chegar perto dele é o Finian, que o Finian tem praticamente a mesma idade que ele, um pouquinho mais velho só. Então a única pessoa que ele deixa se aproximar dele é o Finian, e todo mundo fica estranhando isso, né? A Tanaka fala, não, deixa ele quieto, porque ele tenta tocar no Ciel, o Ciel, não, sai daqui, sai daqui, sai daqui. E aí o Tanaka, ele fala, não, deixa, não força não. E aí eles saem do quarto, a Meirin está acabando de chorar, porque o Bochan tá rejeitando todo mundo, e ela não tá preocupada com o olho dele, que ele não tá enxergando, né? Aí ele manda eles descansarem e vai atrás de resolver alguns negócios, né? Ele vai atrás de verificar o que estava acontecendo, né? Aí ele volta na floresta, ele fala, será que é mesmo a maldição de lobisomem? Eu não sei, o miasma não tá mais aqui, né? Nesse horário que ele vai de manhã. Mas ainda assim eu não consigo sentir a presença de nenhum ser vivo nesse lugar. Então esse lugar, ele é muito estranho, eu preciso saber o que tá acontecendo. Eu vou ter que falar com a Sullivan, né? E aí ele vai falar com ela, pede pra ela ajudar o Bochan, né? Pede pra ela cuidar dele, né? Ela falou, mas se você não deixou você chegar perto, você acha que ele vai deixar eu chegar perto, que sou uma estranha? Aí ele falou, não, mas assim, ele só deixou o Finian, não deixou, né, todo mundo menos o Finian. E o Finian tem quase a mesma idade, então ele deduziu que como ela tem a mesma idade que ele vai deixar ela se aproximar também. Só que aí ele fala o que tá acontecendo, ele quer saber mais sobre esse negócio da floresta, esse negócio dos lobisomens. Aí o Wolf até fala assim, a gente não falou pra vocês não irem pra floresta, por que vocês foram? Por que vocês tanto queriam fazer lá? E ele fala, então, a gente já teve a nossa cota de Shinigami e de demônio, então a gente achou que lobisomem também podia existir, a gente ficou curioso, queria saber se era verdade. Aí esse cara tudo assim, o que esse cara tá falando, mano? Não tá entendendo nada. Mas eu sei que a Sullivan, ela concordou em ajudar ele, em tratar o Ciel, né? Continuar cuidando do Ciel. E aí ela pega e fala assim que vai ajudar ele, vai deixar, assim, fala tudo que ele quiser saber, com uma condição. Que ele fosse o mordomo dela durante esse período, né? E aí ele fala, tá bom, então, eu vou ser, né? Porque ainda ela fala assim que é pro Wolfram
aprender com o Sebastian, porque tem muita coisa que o Wolfram não sabe, que o Sebastian sabe, e ela quer que ele aprenda junto, sabe? E o Wolfram ele fica com muita raiva disso, né? Mas ele acaba cedendo. Aí eu sei que o Sebastian, ele acaba tirando, né? Porque você fica assim, nossa, o Sebastian, ele é um demônio, ainda tá todo machucado, como que sim, o que acontece? E aí ele deixou por algum período, né, aquelas cicatrizes no rosto dele, pra ir sumindo aos poucos, pra poder falar, não, aí eu já voltei ao normal, já sarei, tô de boa. E aí ele acaba tirando essa cicatriz. Ele fala, não faz sentido eu ficar servindo uma dama, né, com essa cara toda machucada, né, toda marcada. E aí ele volta o rosto dele normal, né, tipo, ele tira toda aquela coisa, né, porque você pode ficar pensando, nossa, ele foi afetado, mas e aí, ele não vai sarar? Ele não é um demônio? Mas é porque ele deixou justamente para as pessoas acharem que ele é normal, né? Coisa que ele não é. E aí ele junta todo mundo na cozinha, vai dando as tarefas para todo mundo. Ele fala que a partir de hoje ele ia servir a Sieglinde, a partir do, assim, tipo, até o momento em que eles ficarem naquele lugar, ele ia servir a senhorita Sullivan, que era para o Bard preparar o café da manhã do Ciel, que era pro Finian ficar com o Ciel pra Meirin fazer algumas coisas, pro Tanaka ficar do jeito que ele ficou. E nisso apareceu 3 das mulheres que estavam lá na aldeia, a Hilde, a Greta e a Anne. As 3 iam também ajudar nos afazeres lá dentro do Palácio Esmeralda, lá do Castelo Esmeralda. E aí acaba nele indo acordar a Sullivan com o café da manhã e o Wolfram indo atrás dele, né, seguindo ele igual uma sombra pra aprender tudo que o Sebastian faz pra fazer depois igual pra Sullivan. E aí o episódio termina aí, que se deu exatamente num pedacinho aqui do capítulo 91. E novamente, né, como eu falei pra vocês, acabou bem nessa parte aqui, ó, nessa página, umas 3, 4 páginas depois do início. E acabou, assim, tipo, e novamente eles fizeram exatamente perfeito, eles adaptaram certinho tudo, não teve nenhuma cena que foi retirada. Eu achei que eles não iam adaptar essa parte do Ciel na jaula, porque eu falei assim, se eles quiserem continuar com essa incógnita, não sei, eu sentia que de alguma forma esse Ciel nunca ia aparecer, né, essa criança da jaula. Mas felizmente apareceu, então provavelmente vai aparecer também o tabuleiro de xadrez, nós vamos ver outras coisas e daí pra frente é só pra trás, porque o negócio vai ficar punk hardcore e a gente vai saber o passado do Ciel, o que aconteceu depois que a mansão pegou fogo, o que aconteceu para ele encontrar o Sebastian e tudo mais. E a gente, no próximo episódio, muito provavelmente iremos ver o passado do Finian, que eu falei pra vocês que eu não lembrava se era mais pra trás ou se era só lá na frente que a gente via, mas a gente vai ver um pedaço do passado dele agora nesse arco da bruxa, tá, gente? No mais, é isso, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixe um comentário de suas teorias aí na seção de comentários. Não se esquece de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de também ativar o sininho de notificações para todas as vezes que esse vídeo sair, né, que os vídeos relacionados a Black Butler e a outras coisas saírem, você vem dar uma olhadinha aqui no canal. Segue a gente também na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!